Paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e irmã, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar da Bíblia, algumas pessoas que abordam ela como literatura e a resposta ortodoxa para isso tudo. Por fim, uma pequena abordagem sobre a inspiração das Santas Escrituras. Fica com a gente que depois da introdução a gente entra de cabeça nesse conteúdo. Quero começar falando sobre a etimologia da palavra Bíblia. Ela vem do vocábulo grego biblion, que significa rolo ou pergaminho. A palavra Bíblia é o plural desse vocábulo. Haja vista que o seu significado é livros ou coleção de pequenos livros. Esse termo foi usado pelos pais da igreja e por conta disso foi implementado na doutrina cristã. Uma discussão que foi muito presente na história recente da teologia é se nós podemos abordar a Bíblia apenas como literatura. Nesse tópico podemos explorar as visões equivocadas da teologia liberal, suas consequências como o racionalismo e o racionalismo teológico e a neo-ortodoxia. Há um grande perigo na teologia liberal, pois ela é uma interpretação radical da fé cristã e o seu pressuposto é compreender a Bíblia como um livro literário que testemunha a história de um povo e de uma religião, e não como a palavra revelada e infalível de Deus. O racionalismo teológico, como apresentado anteriormente, tem como um dos seus propulsores Rudolf Bultmann, um teólogo alemão do século XX, que tentou, por meio do método histórico-crítico, separar o que ele chama de o Cristo da fé e o Jesus histórico, dizendo que era necessário desmitologizar a Bíblia. O que Rudolf Bultmann quis promover é uma reinterpretação do cristianismo para o mundo moderno. Isso significava entender os milagres e eventos sobrenaturais de maneira simbólica ou metafórica, em vez de compreendê-la como um fato. A neo-ortodoxia, por sua vez, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus à medida que nos expomos ao texto e temos o diálogo com ele. A resposta para tudo isso é a ortodoxia, a compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus e tem autoridade absoluta, e por isso os cristãos prezam em ler, entender e aplicar os ensinamentos das Sagradas Escrituras. A Reforma Protestante é exatamente essa resposta. A Reforma foi uma volta para as Santas Escrituras. Durante esse período surgiu os 5 solas: sola Scriptura, solus Christo, sola fide, sola gratia e sola Deo gloria. E a visão pentecostal coaduna com a visão ortodoxa e apresenta a visão que as Santas Escrituras é a palavra de Deus. Permita-me citar o pastor Antônio Gilberto, o que ele diz sobre as Escrituras. Ele diz: a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Certo anônimo corretamente declarou: a Bíblia é Deus falando ao homem, e Deus falando através do homem é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Com isso, podemos iniciar para falar sobre a inspiração e a inerrância das Escrituras. Podemos começar pela etimologia da palavra. O termo inspiração vem de 2 vocábulos gregos, theos, Deus, e peusto, sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Em português, a palavra inspirar é originária do verbo latino inspirare, que significa introduzir ar nos pulmões. Eu não sei, mano. Eu não sei falar por... Como é que é o personagem agora? Em português, a palavra inspirar é originária do verbo latino inspirare, que significa introduzir ar nos pulmões. A definição teológica aponta para a influência do Espírito Santo sobre a mente dos autores bíblicos para a comunicação infalível de Deus. Isso nos leva a compreender 2 pontos fundamentais. Inspiração plenária. Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Inspiração verbal. O Espírito Santo guiou os autores quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios, concertos do Altíssimo. A inspiração plenária e verbal, contudo, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram
eles usados de acordo com seus traços pessoais, experiências e estilos literários. E tudo isso é patente na influência que as Santas Escrituras promovem na vida humana e na sociedade. Podemos partir então para o termo inerrância. John Higgins, teólogo pentecostal, afirmou: embora os termos infalibilidade e inerrância tenham sido historicamente quase sinônimos do ponto de vista da doutrina cristã, muitos evangélicos têm preferido outro termo. Está escrito lá no livro de doutrinas bíblicas. Este axioma da ortodoxia, que as escrituras são inerrantes tanto nas informações que nos transmitem, como nos propósitos que expõem e nas reivindicações que apresentam, elas são isentas de quaisquer tipos de erro, doutrinários, culturais, científicos e etc. E por isso, o conteúdo da palavra de Deus nos inspira confiança plena. A partir do século XX, houve muitas discussões sobre a inerrância. Com o advento da teologia liberal e o desenvolvimento das filosofias modernas, começou a questionar sobre a inerrância das escrituras. Em resposta a isso, em 1978, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, houve um evento para discutir sobre a inspiração sobrenatural da Bíblia e, por conseguinte, sua inerrância. Desse evento surgiu a Declaração de Chicago. A Bíblia demonstra ser infalível em suas proposições. E podemos afirmar isso categoricamente. Primeiramente, em suas promessas. Seguidamente, a Bíblia cumpre as suas profecias de forma detalhada. E, por fim, o plano da salvação é executado apesar das oposições satânicas. E uma pergunta que fica para todos nós é: Deus fala somente pela Bíblia? Gosto de como as doutrinas bíblicas colocam a questão. Deus também se torna conhecido até por certo ponto em todas as pessoas. Primeiro, mediante a criação. Segundo, através da consciência. Tal maneira de Deus falar é usualmente chamada de revelação geral ou natural. Mas a revelação mais clara e compreensível do Senhor são as Escrituras, desejoso de salvar a todos, conforme escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O Senhor apela para os sentidos humanos a fim de revelar sua vontade e, por meio da palavra, que o homem entende racionalmente o plano salvífico. E a mensagem das Escrituras é clara. O teólogo James Sauer nos ajuda a entender isso. A doutrina da clareza das Escrituras teve origem na Reforma, em oposição aos ensinos romanistas, que aprisionavam o entendimento da Bíblia na rede interpretativa da Igreja. Os reformadores argumentavam que a mensagem salvífica central da Bíblia era simples e clara o suficiente até mesmo para uma criança pudesse entender. Isso não significa que os reformadores desistiram da erudição, muito pelo contrário, eles insistiam em que o significado das escrituras eram tão profundos que nem mesmo o santo mais consagrado ou mais informado dos estudiosos poderia sondar suas profundezas. Essa questão tem por conseguinte duas aplicações fundamentais. Primeira, que a Bíblia é a regra de fé e por conseguinte tem a autoridade de ensinar, exortar, demonstrar como devemos viver e nos relacionar. Segundo, as Escrituras estão completas. Esta completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimo nem diminuição. É aquilo que é suficiente em si mesmo, as interpretações bíblicas. Portanto, nós devemos amar, ler, ouvir, praticar, conversar, proclamar a palavra de Deus. Para tanto, é necessário ter uma interpretação correta das Santas Escrituras. E como podemos fazer essa interpretação correta? Alguns passos de maneira sintática. Primeiro, iluminação espiritual é o processo de orar para compreender o texto. Identificação do gênero literário. Para ser interpretado de maneira natural, é necessário identificar qual é o gênero que o autor está escrevendo, pois as estratégias de compreensão mudam de acordo com estilo e gênero textual.
A gramática do texto, a compreensão das regras gramaticais no seu idioma, compreender o contexto histórico. O texto bíblico não está divorciado do seu contexto histórico. Antes, compreender o contexto do autor, sua região, a sua cultura e local iluminará o sentido original e a intenção final do texto. A simetria bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, não se pode criar doutrinas a partir de textos isolados. Eles precisam conversar e harmonizar com toda a Escritura. A Bíblia tem uma unidade, portanto, não existe contradição em si mesma. Quero terminar o vídeo falando sobre a importância de preservar na leitura e na defesa a ortodoxia das Santas Escrituras. Que você possa se posicionar, ler, entender e aplicar as Santas Escrituras durante toda a sua vida e existência, sabendo que dela vem a revelação especial da vontade e da salvação de Deus para a humanidade. Até o próximo vídeo. Se gostou, clique em gostei, considere inscrever no canal, compartilhe o vídeo.